Ok, já voltamos. Vamos para a segunda parte. Agora a gente vai falar sobre a administração dentro dessa América Espanhola, tá? A gente precisa entender que os reis, naquela época do descobrimento, vão ser Isabel de Castela e Fernando de Aragão. E eles são reis extremamente católicos. Então, percebam, vão vir jesuítas, né, para a América Espanhola, para fazer essa catequização dos índios, né, dos nativos que eram tratados como bárbaros, como pessoas que não eram civilizadas, ok? Beleza, sabendo-se disso, a gente precisa saber agora sobre as divisões sociais que vão acontecer dentro da América Espanhola. A gente vai ter, princípio, os chapetones, né? No topo dessa divisão social, a gente vai ter os chapetones. Quem são os chapetones? São os espanhóis que vieram para a América Espanhola, que vieram para organizar essa América Espanhola. São pessoas de grande confiança da nobreza, são pessoas de confiança dos reis que estavam governando em determinada época, tá? Então, eles vão possuir os melhores cargos. Ok, abaixo dos chapetones a gente vai ter os crioulos. Quem são os crioulos? Eles vão ter acesso a alguns cargos públicos, sim, só que vamos dizer que cargos inferiores aos que os chapetones conseguiam exercer, ok? Então, eles, basicamente, os crioulos vão ser os filhos desses espanhóis, filhos dos chapetones. Só que aí existe até uma coisa bem engraçada, que eles falavam que eram espanhóis nascidos na América. E como é possível isso, né? Um espanhol que conseguiu nascer na América. Não existiria isso. Mas o que acontece? Eles ainda não tinham essa concepção de ser americano, justamente porque eles não se igualavam de forma nenhuma aos nativos que estavam aqui, que para eles eram selvagens. Então, eles não iriam se igualar e falar que seriam americanos, igualmente eram os nativos nascidos na América, né? Abaixo dos crioulos, a gente vai ter os mestiços, que são, a palavra já diz muito, né? Quando existe uma relação entre um branco, um negro, um branco e um indígena, na sua maioria. E esses mestiços são aquelas pessoas que vão fazer trabalhos braçais, artesanatos, enfim. Às vezes vão ocupar cargos militares, mas de bem menos importância, tá? E, por último, na base dessa divisão social, a gente vai ter os indígenas e os negros, os africanos, tá? O que a gente precisa entender também? Que a América Espanhola ela vai ser dividida em 4 vice-reinos, ou seja, o reino tá lá na Espanha e dentro da América Espanhola a gente vai ter 4 vice-reinos. São regiões que vão ser administradas basicamente pelos chapetones. Ok, a gente vai ter o vice-reino da Nova Espanha, da Nova Granada, o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio da Prata. Observem já o nome, Rio da Prata. Lá existia um grande fluxo de metais preciosos indo e voltando, né? Então, a gente pode fazer uma comparação com o que existiu aqui no Brasil. A gente vai ter aqui no Brasil as 15 capitanias hereditárias, né? Só que existem algumas diferenças quando a gente fala dos vice-reinos e das capitanias. Porque nas capitanias eram particulares que cuidavam daquelas capitanias. Quando a gente fala dos vice-reinos, não. Eles eram empregados da coroa espanhola, ou seja, eles eram funcionários, tá? Eles não eram particulares. Dentro desses vice-reinos, a gente vai ter os cabildos. O que é isso, professora? Era um sistema de administração dessas cidades, dessas pequenas vilas que aconteciam dentro da América Espanhola, tá? E quem vai coordenar essas cidades, basicamente, vão ser os chapetones, que sempre vão estar no topo dos cargos públicos, ok? No Brasil, a gente vai ter o que a gente chama de câmaras municipais. Eles vão ser regidos por, que a gente chama de homens bons, que vão administrar as vilas aqui dentro do Brasil, tá? Fazendo uma comparação. Ok.
Fora do continente americano, agora a gente precisa falar de uma cidade na Espanha que era de suma importância para essa administração do que acontecia aqui na América Espanhola. O nome dessa cidade é Sevilha. Nessa cidade, o que vai acontecer? Vão ter casas de contratação. O que são essas casas de contratação? Comparando com a América Portuguesa, é mais ou menos o que a gente tinha nas feitorias. Então, lá dentro dessas casas de contratação, eles vão fazer o controle de tudo. Tudo que entra e sai para a Espanha passa por essas casas. Então é lá que vai ter os impostos, é lá que vai se decidir os salários desses chapetones que cuidam dos cabildos. Tudo vai se decidir ali dentro daquelas casas de contratação, tá? Outra coisa importante, quando a gente fala de administração da América Espanhola, é o Conselho das Índias. O Conselho das Índias, a gente vai ter uma administração mais política, os domínios territoriais da Espanha dentro da América Espanhola, tá? Basicamente, eles vão fazer uma administração dos interesses da colonização espanhola. Por exemplo, quais são os interesses da Igreja Católica dentro da América Espanhola, quem vai ser o vice-rei de determinado vice-reino. Então, percebam essa administração que ocorre dentro da América Espanhola, porém, fora da América Espanhola. Existem instituições para cuidar dessa administração. Ok. Falei de várias aproximações da América Espanhola junto com a América Portuguesa, e uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês quando a gente vai estudar esses dois tipos de colonização é que tem uma assemelhação muito grande, porque elas duas são colônias de exploração, tá? Então, acho que a característica maior tanto da América Portuguesa quanto da América Espanhola vai ser essa exploração que vai acontecer nas duas, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchauzinho!